dar essa live hoje sobre a previsão para o eclipse lunar e solar que vão acontecer agora em março e abril. Nossa super astróloga, boa noite, Masao. Boa noite, pessoal. Bom, eu preparei esse conteúdo porque eu acho muito importante todos vocês saberem da influência desses próximos eclipses que vão impactar a nossa vida pessoal, vão impactar a humanidade como um todo. Eu vou falar da influência desses eclipses para cada um dos 12 signos, como que esses eclipses vão impactar a vida de vocês. Mas antes de eu falar da influência dos signos, eu também vou fazer uma previsão para o mundo do que pode acontecer durante esse próximo período. Então, vamos lá. Ok, vamos lá, Masao. Tá? Bom, antes eu quero explicar para vocês o que são os eclipses. Os eclipses, pessoal, eles ocorrem quando a Lua, a Terra e o Sol se alinham de forma que um deles fica temporariamente obscurecido. Nos eclipses lunares, os eclipses lunares eles ocorrem durante a Lua cheia. A Terra ela fica entre o Sol e a Lua, e assim a Terra projeta a sua sombra na Lua. E já nos eclipses solares, desculpa, eles acontecem durante a lua nova, ou seja, da conjunção do Sol com a Lua. E aí, quando acontece o eclipse solar, a Lua ela fica entre a Terra e o Sol, bloqueando a luz do Sol. E aí, para a gente que está aqui na Terra, dá uma impressão que a Lua ela tem o mesmo tamanho do Sol. E tem uma explicação muito interessante dos sábios da Torá, por que que a gente tem essa impressão. E aí eu vou fazer depois um dia um conteúdo só sobre isso para vocês. Tá legal, muito bom. Bom, além disso, os eclipses eles também ocorrem quando eles estão em conjunção com os nós ou com os nodos lunares, que são pontos matemáticos na órbita da Lua em relação à Terra, que é o famoso nó do sul e nó do norte, a cabeça e a cauda do dragão. Na Kabbalah, o nó do norte ele tem uma importância muito grande porque representa o nosso tikkun, ou seja, qual é o tipo de retificação que a gente tem que fazer na nossa vida, onde que a gente tem que trabalhar para a gente conseguir se autodesenvolver e cumprir aquela missão que foi destinada para cada um de nós antes de nascer. Já o nó do sul é algum tipo de comportamento de padrão que a gente tem já muito claro que a gente traz de outra vida que é preciso ser também retificado. Mas, no geral, o Nó do Norte ele representa o crescimento espiritual e material, objetivos e a direção que a gente deve seguir. Por isso que é chamado de a cabeça do dragão. Lembrando que o Nó do Norte agora ele está no signo de Áries, então ele está impactando o coletivo, ou seja, toda a humanidade ela deve seguir agora o Nó do Norte. E já o Nó do Sul, que é a cauda do dragão, que representa os nossos condicionamentos, padrões e comportamentos, áreas da vida que devem ser liberadas para a nossa evolução pessoal. Então, tem coisas, atitudes que a gente tem na vida que realmente não contribuem para o nosso desenvolvimento. Tem muitas coisas que realmente devem sair da nossa vida. Então, a gente não deve ouvir essa interpretação, coisas que a gente vai perder com o eclipse lunar em conjunção com o Nó do Sul, ao pé da letra, porque eu, por exemplo, eu parei de fumar cigarro numa sequência de eclipses com o Nó do Sul. Então, tem coisas que a gente pode deixar para trás na nossa vida que realmente vai fazer muito bem. Quer falar alguma coisa, Ricardo? Tá com o microfone desligado. Opa, desculpem. Enfim, eu sempre ouvi falar que tinha que, né, seguir o Nó do Norte, as etapas, assim, quando ele vai mudando, é mais ou menos aquela casa que você tem que ir atrás, mas tem que ver muito bem o com qual você nasceu, né? Eu nasci com o meu em Sagitário. Quem sabe é negócios com pessoas de fora, escola, qualquer coisa assim. No final é o que eu acabei fazendo tudo isso. Então, acho que tem muito a ver. Funciona mesmo. Muito bom. Exatamente. Cada pessoa ela nasceu com um nó do sul e com um nó do norte, ou seja, com um ticum pessoal
de acordo com o mapa astral dela. Mas agora a gente no coletivo está realmente com essa influência dos nodos no eixo Libra e Áries. Então, quem nascer até janeiro de 2025 vai nascer com esse ticum. Então vamos lá. Primeiro eclipse de amanhã, qual que vai ser a influência dele, né? Que é o eclipse lunar no signo de Libra, em conjunção com o nó do lunar sul. Né? Que para a gente falar da interpretação dessa influência, a gente tem que entender o que que é o signo de Libra. Libra representa os relacionamentos, sociedades, acordos, a política, a diplomacia, apoio que a gente recebe de outras pessoas. A influência desse eclipse pode se manifestar tanto na sua vida profissional quanto na sua vida social ou amorosa. Então, lembra, pessoal, que a gente falou do nó do sul, que o nó do sul é alguma coisa que a gente tem que deixar para trás, condicionamento, padrão. Então, isso aí tem muito a ver com a influência do signo de Libra. A gente tem que tomar cuidado, porque a Lua, né, que é o eclipse lunar de amanhã, que vai impactar, que vai a causadora do eclipse lunar de amanhã, tanto a Lua quanto o nó do lunar sul, eles são influências muito sensíveis, muito kármicas, então é muito possível que a gente fique com as emoções à flor da pele, principalmente se você estiver contando com o apoio de alguém ou com a parceria de alguém, e essa pessoa provavelmente, dependendo do seu mapa astral, pode deixar você na mão. Isso, com certeza, vai impactar bastante esse lado mais sensível da influência desse eclipse. Então, esse eclipse ele representa o começo do fim das relações de qualquer tipo que estão já desgastadas. Ok. Vou me lembrar disso na conversa com os meus sócios. Vamos lá, É. professor. Outra coisa muito importante, falando do impacto no mundo que esses eclipses vão ter, é muito importante a gente notar que a diplomacia mundial ela vai ficar muito a desejar, porque Libra é o signo na astrologia mundial que representa a diplomacia e os acordos entre os países. Então, pessoal, é muito provável que os acordos que deveriam ser firmados em favor da paz pelos países, é muito provável que esses acordos tomem um rumo diferente. E assim, os eclipses eles não surpreendem, né? A gente vê que já tinha alguns países cogitando a possibilidade de fazer alguns acordos, mas aí que no final das contas deram para trás. Até a astróloga Graziella Mancini, ela me escreveu, ela disse que os eclipses eles ficam muito evidentes já 4 dias antes. A gente ainda não está percebendo a influência do eclipse solar total, que vai acontecer no dia 8, mas do lunar já dá para a gente perceber a influência dele na nossa vida e no mundo. E eu quero É, trazer. Oi, desculpa. desculpa, professor, eu ia falar, as notícias estão dando aí, que Estados Unidos, aí o Biden, estou vendo a sua foto aqui, está meio já desencontrando com o primeiro-ministro de Israel, falando que tem que mudar a política da coisa, do jeito que tá, não está do jeito que os Estados Unidos acha que deve ser. Então, o Israel também está falando que não, que os Estados Unidos é que está errado. Começa a mexer mesmo aí. Putin dando declarações aí de guerra nuclear, se pegarem no pé dele, isso, aquilo. Então, realmente, o que deveria estar indo encaminhando para uma. Tá bom, vamos finalizar o conflito que já está. Eu acho que está acontecendo que nem você está dizendo mesmo. Aí os caras estão meio que cansando da politicagem, não está dando certo. Está Pois é. desgastado. E aí a gente vê que a gente está numa situação muito delicada mundial, né? Porque tem vários focos de guerra em várias partes do mundo, várias partes complicadas do mundo, até inclusive de países que têm arma nuclear. Então, esses focos de guerra eles podem ser o estopim de uma escalada para uma terceira guerra mundial. E aí eu vou falar para vocês qual que é o perigo disso. Eu peguei o mapa da Segunda Guerra Mundial e é muito interessante a gente ver como os planetas eles estão fazendo uma influência muito parecida com o que aconteceu no mapa da Segunda Guerra. Vou mostrar para vocês. Então, pessoal, esse aqui é o mapa que eu separei, esse é o mapa da Segunda Guerra Mundial. Espera aí, É, professora.
tá? Sim, Peraí, antes de dar esse doce de interpretação, que as suas são ótimas para todo mundo, tenho dois recadinhos para dar, vou aproveitar aqui a audiência, que é o seguinte, para quem não sabe, a professora Masal está lançando na escola, aqui na Demiastro, dois novos cursos, quer dizer, um curso de graus zodiacais, é uma nova turma, é fantástico. O pessoal acabou agora, pediram, a maioria dos alunos lá para não acabar o curso, eu nunca vi isso. Metade da classe pedindo, continua, continua, arranja mais conteúdo para a gente, continua. Foi fantástico. Professora, pode até dizer mais ou menos o que você aprende no curso de graus zodiacais aí? bom, o curso de graus do Zodíaco é um curso que eu aprendi, né? Eu aprendi essa técnica com um astrólogo da Sérvia, Nicola Yamovic. É um curso fantástico, é uma técnica fantástica que dá detalhes, né? Do significado dos planetas e da casa no mapa astral. Então, a gente vê informações detalhadas. E aí a gente consegue até parecer, vamos dizer, que tem percepção extrasensorial quando faz uma interpretação, porque fica muito precisa a interpretação mesmo. É E também é fantástico. uma técnica fantástica para fazer retificação de mapa astral. E eu vou fazer um call talk sobre esse assunto. Quem assistir esse conteúdo, o número de telefone para contato tá aqui na descrição. Fala que você viu esse vídeo e aí você está convidado para assistir esse call talk com os alunos da escola e eu mostrando para vocês como é que funciona essa técnica. Sim, vai E o ser outro fantástico. curso é um Ah, curso de astrologia cabalística, porque as pessoas vão aprender tudo que tem a ver com astrologia cabalística. E aí, eu vou fazer essa interpretação, a gente vai falar um pouquinho de astrologia cabalística, né? E aí eu falo para vocês qual é o conteúdo do curso para vocês verem como ele é bastante interessante. Então vamos muito. lá. Esse aqui é o mapa do início da Segunda Guerra Mundial. Eu peguei esse mapa no banco de dados do astro.com. O astro.com é um banco de dados muito sério. Você pode estar fazendo vários tipos de pesquisas de mapas nesse banco de dados. E aí, gente, olha só que coisa impressionante. Como é que estava o mapa? A gente vê, olha só, Urano no céu, aqui é a posição do Urano no céu nesse exato momento. Como Urano está no céu agora? Urano, Netuno e Plutão são esses três planetas. Eles são os grandes causadores de transformação na humanidade. Então, eles são três planetas transpessoais, são planetas que eles estão além do nosso controle. Então, o que isso significa? Significa que eles estão em posições muito parecidas com as quais eles estavam durante a Segunda Guerra Mundial. Então, Urano ele está quase fazendo uma conjunção, né? Ou seja, ele fez um ciclo, ele completou um ciclo de 360 graus, né? E aí ele está fazendo uma conjunção com ele mesmo agora no céu. E aí a gente vê Plutão aqui, ó, bem no comecinho do signo de Leão, fazendo uma oposição exata a Plutão no comecinho do signo de Aquário. E a gente sabe na astrologia que as previsões elas funcionam de acordo com as recorrências cíclicas. A gente observa os ciclos dos planetas e quando a gente vê uma recorrência nas posições, a gente consegue analisar qual é o impacto que essa influência vai ter ou no mundo, ou então na vida de alguma pessoa. E aí, Netuno, olha só, Netuno, ele completou também, ele chegou na metade de um ciclo, ele está fazendo uma oposição ao Netuno no mapa da Segunda Guerra Mundial. Então, gente, para vocês entenderem, vários países, ou seja, o mundo todo, ele foi afetado, foi impactado pela Segunda Guerra Mundial. A gente está vendo os planetas ou estando influenciando o mesmo eixo que eles estavam nesse momento, ou então fazendo conjunção, os transpessoais que são os mais importantes. O que significa uma oposição? A oposição, ela significa algum tipo de revelação, é alguma coisa que a gente percebe, que a gente não consegue fingir que não está vendo. E é justamente por isso que a oposição ela tem uma relação muito forte com os conflitos, porque é o outro contra você, ou é algum ajuste, algum acordo, como se fosse um cabo de guerra que duas partes elas devem fazer entre si.
Então, é uma influência muito complicada, e eu digo para vocês que nos próximos 3 anos a gente corre um grave risco aí de estar entrando numa terceira guerra mundial. Outra coisa em relação aos eclipses que eu não posso deixar de falar é que o nó do norte, que é a direção que o coletivo Davi, ele está no signo de Áries. O Áries é um signo que ele tem muita ligação, muita analogia com as guerras, né? Então, é mais um sinal aí para a gente estar alerta. Posso passar? Pode, claro. Já estou esperto aqui. Deixa eu apagar. Ai, pior que em vez de apagar, eu risquei mais. E aí, na nossa vida pessoal, como é que vai afetar? O primeiro eclipse, ele vai acontecer no signo de Libra, né, amanhã. Ele vai afetar as nossas emoções bastante, principalmente em relação aos nossos relacionamentos. Como eu já falei antes, ele vai impactar muito forte as parcerias que já estão desgastadas, é uma coisa kármica. Karma é o resultado das nossas ações. Karma em sânscrito significa ação, então é o resultado das coisas que já vinham acontecendo há algum tempo. Vai chegar num ponto realmente de ter que haver uma solução. Mas, gente, se prepara, não fica com a emoção à flor da pele, porque dificilmente a gente vai conseguir contar com a cooperação de outras pessoas. Então, é para a gente seguir o nó do norte. O nó do norte ele indica que a gente tem que aprender a ter um caminho de mais independência, até um pouco mais de egoísmo, né? E a gente vê que os países também eles estão cada vez ficando mais nacionalistas. Não é porque é bonito ser egoísta ou porque é bonito a gente voltar mais para si, se voltar mais para dentro. Não é legal fazer isso, né? Enfim, não é uma atitude muito evolutiva, mas nesse momento é o que os astros estão pedindo para a gente fazer. E então, gente, é o karma vindo à tona. Então, a gente precisa criar consciência das situações, né? E começar a fazer uma limpa, se possível, na nossa vida, para a gente enfrentar os desafios que vão vir pela frente. Tá, o que que vai impactar? Como que a gente lida com essa influência de Libra e como que a gente lida para a gente conseguir superar essa influência toda? Então, a primeira coisa que todo mundo vai ter que aprender a parar de se preocupar com a opinião de outras pessoas. Libra é um signo extremamente preocupado com o que os outros vão pensar dele. Ele tem muita sensibilidade às outras pessoas. E é exatamente por isso que ele sempre tenta ficar agradando as pessoas, porque ele é um signo regido por Vênus, então ele tem uma necessidade de socialização, ele tem uma necessidade de se sentir amado, ele tem uma necessidade de ter alguém do lado dele, mas isso não quer dizer que vale a pena. Então, é importante a gente ter em mente que a gente tem que fazer um esforço para, se for o caso de ter companhia, de ter algum tipo de parceria, a gente precisa aprender a ficar perto de quem apoia, de quem torce, né? Pelo nosso sucesso, pela nossa vida. Então, essa é uma lição que tem que ser aprendida. E se isso não acontecer, pessoal, seja independente, aprenda a ser independente, sabe? Tem um, eu gosto muito da ideia que solitude não é igual solidão. Às vezes, quando a gente está mais sozinho, também pode ser um tempo, um período muito produtivo para fazer coisas construtivas, né? E aí, para onde que a gente tem que ir, que é o nó do norte? O que que a gente tem que fazer? Né? A direção apontada pelo nó do norte. A direção apontada pelo nó do norte é justamente o signo que vai acontecer o eclipse total do Sol. A direção que a gente tem que ir é realmente seguir essa influência do signo de Áries. Áries é um signo muito guerreiro, muito independente, ligado à força da iniciativa.
e voltado para a superação de desafios. O Áries, o signo de Áries, ele fica muito estimulado quando ele tem algum desafio. E ele costuma superar esses desafios e ele se sente um vencedor. Então, vale a pena trabalhar isso para desenvolver a energia ariana. Ok. E aí, gente, qual vai ser a influência do eclipse total do Sol no signo de Áries? Bom, primeira coisa que eu quero falar para vocês é, segundo os antigos, né? Os antigos eles olhavam para o céu e aí eles chegavam a uma conclusão do que ia acontecer de acordo com aquilo que eles viam no céu. Então, quando existia algum eclipse, antigamente as pessoas ficavam muito assustadas, né? Porque de repente, imagina o sol desaparecia, então eles pensavam o que está acontecendo, e os animais ficavam malucos. Então, segundo o que a gente conhece da tradição, a tradição diz que os eclipses eles impactam muito mais os países onde eles são visíveis. E os Estados Unidos, o hemisfério norte, vai ser fortemente impactado por esse eclipse total do Sol no signo de Áries. Então, isso aí é uma coisa bem importante. Será que os Estados Unidos vão começar a ter uma postura de mais, alinhada à posição dele de chefe do mundo, de liderança em relação às coisas que estão acontecendo? É possível. Outra coisa, na Kabbalah, a gente diz que a primeira lua nova do signo de Áries é a cabeça do ano. É o mês mais importante do ano. É ele que vai determinar como é que vai ser todo o resto do ano. É a cabeça. E aí, na astrologia ocidental, a gente chama o ingresso do Sol no ponto zero do signo de Áries de ano novo astrológico, né? Mas os antigos babilônicos e os cabalistas e os judeus até hoje, né? Aliás, o calendário hebraico, ele é lunisolar, ou seja, ele é muito influenciado pela lua nova. O início do mês acontece durante a lua nova. Então, o primeiro dia que a lua fica visível no céu, ela é o dia que representa o início do mês. Então, o que eu quero dizer para vocês, segundo o que eu vejo acontecendo, na verdade, a gente pode considerar que o ano novo astrológico realmente é durante a primeira lua nova, acontece durante a primeira lua nova do mês de Áries, que em hebraico chama Nissan. O mês de Nissan, ele é o primeiro mês do calendário religioso judaico. Tem até uma passagem que Deus dá o mandamento de lembrarem desse primeiro mês, que é o mês de Nissan, e contarem esse mês e etc. E é um mês que tem um significado muito forte de redenção. Você já ouviu falar sobre isso, Ricardo? Já ouvi sim. Tá, então é um mês que ele tem um significado muito forte de redenção. Por quê? Porque foi no mês de Nissan que o povo de Israel saiu da escravidão do Egito. E aí a influência, a letra que influencia o mês de Nissan é a letra Rei, que é uma letra que tem a ver com redenção, é uma das 4 letras do nome de Deus, e também é a letra que dizem que foi com essa letra que Deus criou o mundo. E aí também o mês de Nissan, ele é regido pela tribo de Judá. O nome Judá, Yudá em hebraico, ele tem muito a ver com as 4 letras do nome de Deus, aquele nome que não é pronunciado. A gente não fala esse nome, porque se perdeu através do tempo a maneira correta de pronunciar esse nome. Também, além disso, é um nome muito forte. Até para a gente falar as letras desse nome, eu vou falar de um jeito que é permitido, que é Yud Kei Vav Kei. Então a gente vê que o nome de Judá, ele tem essas letras, que é o Yud, aí aqui o Kei, aí aqui Vav e aqui Kei. Então, quer dizer, é um momento muito poderoso mesmo. E aí, na explicação cabalística, num nível muito mais profundo, o Egito é o nosso estado de consciência, é um estado de consciência de escravidão mental. E se vocês lerem na Bíblia,
O povo de Israel, ele saiu do Egito, ele conseguiu sair do Egito, ele atravessou o Mar Vermelho, ele viu dezenas de milagres, mas mesmo assim, as pessoas começaram a reclamar. Tinha maná, que é uma comida que caía do céu, e as pessoas reclamavam demais para Moisés, que era o líder, né, dessa saída aí do Egito, ou seja, da escravidão. Por quê? Porque a gente acostuma a ficar num estado de constrição mental. E aí, olha só, como que a gente vence isso? Esse estado de escravidão mental, de Egito mental, só para vocês entenderem, porque eu estou falando do Egito, porque Egito tem a mesma guimátria, ou seja, valor numérico, que a palavra terra. Então, o Egito está muito conectado com terra, e terra também tem uma guimátria parecida com a nossa mente. Então, a nossa terra também significa a nossa mente, porque lembra, a primeira lei hermética tudo é mente. Então, o nosso estado mental determina muita coisa das nossas atitudes. Então, a escravidão mental, ela se manifesta através do medo, das crenças limitantes e de condicionamentos negativos em vários âmbitos da vida. E aí a gente aprende também que como que a gente sai desse Egito pessoal. Tem uma frase muito bonita que diz assim, que o justo vive pela fé. A gente sai desse Egito pessoal quando a gente dá um salto de fé. Eu acredito que um salto de fé em confiança na providência divina, em confiança ao Criador e também no trabalho de autotransformação, entender que você também é capaz, né? Se o Criador te criou, ninguém melhor do que o Criador quer que você dê certo. Então você vai dar certo. Então tenha fé e faça alguma coisa, porque o objetivo da sua existência é boa, é dar certo. E aí, gente, a gente sabe, nessa passagem que o povo de Israel ele saiu do Egito, quando Moisés e o povo de Israel, quando eles chegaram na frente do Mar Vermelho, o Mar Vermelho não se abriu, né? Ele só se abriu quando as pessoas começaram a se atirar num ato de fé. Olha que interessante. Isso está muito conectado com essa saída do povo de Israel do Egito, porque tem essa força aí, ariana, da iniciativa, da coragem, então, a gente, para sair do nosso Egito pessoal, nosso Egito interior, que é justamente o nome da live, Êxodo, a gente precisa dar esse passo de fé, precisa ter coragem. Acreditar que o propósito da vida é a evolução mental, emocional e espiritual, e a gente pode alcançar isso através do nosso livre-arbítrio. E é por isso também que eu quero ensinar para vocês a astrologia cabalística, porque a astrologia cabalística é fantástica, porque ela não é determinista. Ou seja, a partir do momento que você cria consciência de alguma influência que você tem da sua promessa natal, porque a gente não tem como fugir dela, né? Tá lá no nosso mapa a família que você nasceu, tá lá os seus talentos, tá lá seus potenciais, tá no mapa suas dificuldades, mas você precisa criar consciência daquilo ali para viver aquela influência da melhor maneira e criar um destino de acordo com as próprias expectativas, sabe? Quando você pensar qual é a expectativa que você quer para a sua vida, não seja uma pessoa humilde, queira alguma coisa do fundo do seu coração que seja boa de verdade para você e acredite naquilo. A gente vive num mundo de causa e efeito, segundo Hermes Trismegisto, causa e efeito. A gente causa efeitos na nossa vida. Então, criar consciência dos possíveis efeitos das nossas ações. E outra coisa também na Kabbalah, a gente diz que o nosso mundo, a realidade física, se chama Olam Hasia, ou seja, o mundo da ação. Por isso que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, porque seres humanos, eles vivem no mundo da ação, ou seja, eles são capazes de mudar a realidade de acordo com as próprias ações. Então, esse é um período, gente, esse eclipse solar, ele é muito poderoso para você sair do Egito, para você sair da sua zona de conforto, para você fazer alguma coisa que seja realmente importante para a sua vida. Isso é Eu muito falei, eu não legal. parei de falar, quer falar um pouquinho? Não, eu concordo com tudo isso, né? Eu já tenho ouvido isso nos 3 últimos anos de você, e a minha experiência me diz que
é para fazer isso mesmo, me libertar aí do meu Egito interior mental. E toda vez que eu avanço nesse sentido, minha vida melhora. Então, concordo com você, professor. Tá bem. Então, pessoal, eu vou fazer a previsão para os 12 signos, tá? É, a previsão, ela funciona tanto para o seu signo solar quanto para o seu signo ascendente, mas eu considero ela muito mais potente para o seu signo ascendente, porque o signo ascendente mostra qual é a casa do seu mapa astral que vai acontecer esses eclipses. As casas, elas são uma influência terrestre, ou seja, extremamente impactante na nossa vida. Se você não sabe qual é o seu ascendente, você pode entrar no site da DNA Astro e fazer o seu mapa astral gratuitamente. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, tá? Mas, enfim, você também pode ouvir a previsão para o seu signo solar. Os hindus, eles usam muito o Sol como um ponto, como se fosse também um ascendente. Então, vai funcionar para os dois. Legal, vamos lá. Tá. Para os signos de Áries e de Libra, esses eclipses eles vão acontecer no eixo da casa 1 e da casa 7. Então, assim, como que vai funcionar essa influência para o ariano? Para o ariano, o eclipse solar vai ser no seu próprio signo, isso é muito importante para Áries. Então, Áries, você precisa adotar uma atitude mais proativa na solução de problemas. Você precisa acreditar mais em você e tomar as decisões, as suas decisões pessoais, sem esperar a cooperação ou a aprovação de outras pessoas. Se as outras pessoas não cooperam, não te ajudam, não fica esperando, pega e faz, pronto. Resolve que você tem vai ter esse portal aberto para conseguir fazer isso. Ok. Já o signo de Libra, Libra vai acontecer um pouco diferente, porque o eclipse solar vai acontecer na casa 7 de Libra, que tem a ver com as parcerias e com relacionamentos. Então, olha assim, ele é o único signo do zodíaco que vai influenciar um pouco diferente. No caso de Libra, ele precisa parar de se preocupar demais com o que os outros vão pensar dele, com a imagem pessoal dele, e ao invés disso, ele tem que realmente abrir caminho, né? Então, no caso de Libra, ele precisa aceitar parcerias com pessoas que vão impulsionar ele para sair da zona de conforto. Ah, já conheço até a Libriana que eu vou falar isso. Boa, professora. Tá? E aí, os signos de touro e de escorpião, os eclipses vão acontecer no eixo, nos eixos da casa 12 e casa 6. Para o signo de touro, tá na hora do taurino se preparar para construir algo mais significativo profissionalmente na vida. Ele está sobre a influência de um novo ciclo de crescimento, porque ele está com Júpiter transitando na casa 1. Mas então, o Taurino não é para ele se contentar com qualquer coisa, não. É para ele realmente buscar um crescimento, para ele buscar alguma situação profissional, pessoal, que seja ótima, porque existe essa possibilidade de manifestar nessa área da sua vida. E já o escorpião, se o escorpiano tiver sem trabalho, é importante ele arrumar qualquer coisa. Por quê? Porque vai ser um passo muito importante para ele organizar ou para estabilizar a vida. Então, a chave para o escorpião é ele buscar organizar a vida profissional dele e também buscar organizar a vida pessoal dele. E aí, o eclipse lunar, que é alguma coisa que tem que sair da nossa vida, vai acontecer na casa 12. E aí, escorpianos, essa é uma boa oportunidade para você parar de sabotar a sua felicidade com questões inconscientes aí que você tem. E aí, começar a criar consciência disso, se livrar de maus hábitos, é muito legal esse eclipse com o nó do sul, ou seja, coisas que vão sair da nossa vida quando acontecem na casa 12, porque realmente pode liberar a pessoa de de maus hábitos mesmo. E com certeza pode acabar melhorando a saúde pessoal, né? Porque daí o nó do norte vai estar lá na casa 6. Oba, gêmeos. Para os signos de Gêmeos e de Sagitário, os eclipses vão acontecer no eixo da casa 11 e 5. Para os geminianos, o eclipse solar ele vai ser na casa 11. Então, o geminiano precisa seguir firme no objetivo, já que a casa 11 é uma casa de realização de desejos.
Segundo os hindus, a casa 11 é uma casa importantíssima, uma casa que representa a sorte, possibilidade de manifestar muita coisa, e eu pude comprovar isso quando eu tive aquela conjunção um pouco antes do Covid, que foi horroroso para todo mundo, mas eu tive a conjunção de Plutão, Saturno, Júpiter e Marte na minha casa 11, e para mim foi muito bom. Bom, pelo menos para mim foi muito bom. Claro que eu fiquei muito mexida com o que aconteceu no coletivo, mas pessoalmente, enfim. Ou seja, essa casa 11 é uma casa muito positiva. Mas é importante para o geminiano não ser egocêntrico, porque se ele quiser ficar muito na influência da casa 5, ele vai acabar perdendo oportunidades de contatos com grupos, com empresas, e aí talvez ele queira, enfim, dirigir muito a vida e a carreira e as coisas sozinho, mas aí não vai rolar. Vai rolar melhor se ele se conectar com outras pessoas. E para o geminiano também é melhor menos diversão e mais trabalho. Tá certo. Já para o sagitariano, a chave é abrir caminho por conta própria, sem inseguranças, porque vai ser na casa 5 o eclipse solar. Então, ele precisa mostrar o potencial dele através das ações. E ele precisa aprender ou conseguir provar com ação do que ele é capaz. E contar menos com o apoio de outras pessoas, pelo menos nesse momento. Ok. Câncer e Capricórnio. Aí vai acontecer no eixo da casa 10 e casa 4, muito ligado à carreira e à família. Para o canceriano, é hora de colocar mais foco na carreira, porque vai ser na casa 10, e realização profissional. Há uma grande possibilidade de uma guinada nessa área da sua vida, mas aí você precisa, canceriano, estar com as suas bases bem organizadas, né? Porque para a gente crescer profissionalmente, a nossa base tem que estar bem estruturada. E já para o capricorniano, diferente do câncer, né, ele deve aprender a dividir a atenção com a família. A influência desses eclipses, eles pode representar tanto um aumento na família como uma melhoria ou mudança de casa. Agora, a casa 4 tem muito a ver com a sua empresa também. Então, se você for empresário, para você crescer, você precisa definir bem os seus objetivos e processos, além de montar um time de pessoas adequado. E ter mais atitude, mais atividade, proatividade para as coisas darem certo. Bacana. Para Leão e para Aquário, os eclipses vão acontecer no eixo da casa 3 e da casa 9. Então, para o Leão, é importante ele buscar mais conhecimento e menos informação, porque daí o nó do norte vai estar na casa 9, que é uma casa de conhecimento. E ele precisa definir qual é o tipo de conhecimento que vai realmente impactar o futuro dele, porque, gente, a gente, quando fala de casa nova, a gente está falando de universidade, enfim, de realmente buscar um conhecimento acadêmico para melhorar a vida, a profissão, a carreira, enfim, que é impactado, o conhecimento ele impacta várias áreas da nossa vida de maneira positiva. Mas o leonino ele pode desistir de algum tipo de contrato. E é importante que o leonino ele fazer contratos, acordos de acordo com a lei, nada de boca, tá? Não é uma influência legal com o nó do Sol na casa 3 fazer as coisas assim meio de boca. Já o aquariano, ele está com muita atividade mental e comercial. É importante ele não ficar parado, fazer o máximo que ele puder contato com pessoas, buscar sim informações, divulgar o seu trabalho, mandar currículo se estiver desempregado. A casa 3, onde vai ocorrer o eclipse solar, é uma casa coringa no mapa, né? Então, você vai conseguir ter a habilidade de fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Muito bacana. Lembrando que, então, as pessoas podem ver pro signo solar e pro ascendente também, mas você, professor, indica mais se a pessoa souber o ascendente, olhar mais para o ascendente, né? Ascendente aquário, ascendente virgem. Exata, na verdade, a influência é mais forte porque acontece na casa terrestre do mapa, mas também funciona para o signo solar. Também funciona, as duas interpretações funcionam. Então, se você puder olhar as duas, eu recomendo olhar as duas.
Já para o Aí, signo de Virgem de Peixes, vai acontecer no eixo da casa 2 da casa 8, é um eixo de finanças, é um eixo de transformação, é um eixo complicado, vamos dizer assim, né? Mas tem muita transformação positiva para os dois signos. Mas o virginiano ele vai precisar ter atenção com as finanças dele, porque o virginiano ele tem Libra na casa 2. Isso aí pode representar situações kármicas na vida financeira. Então, portanto, o virginiano precisa ter atenção com decisões financeiras. Evitar qualquer tipo de litígio, briga na justiça, qualquer tipo de situação que ele, vamos dizer assim, que ele perca o controle daquilo que vai acontecer. Então, se ele quiser fazer algum tipo de investimento, tomar algum tipo de atitude, é importante ele ter muita certeza do que está fazendo, viu? Para não ter aí perdas pela frente. tá Já o signo de Peixes, ele vai ter o eclipse, né, solar e o nó do norte no signo de Áries, na casa 2. E aí, a casa 2 do Pisciano em Áries, ele vai precisar aprender a ser mais independente financeiramente também. E a casa 2 é uma casa que tem muito a ver com autoestima. Então, quanto mais independente ele for, quanto mais ele, enfim, souber andar com as próprias pernas e buscar um crescimento financeiro, abrir caminho nessa área da vida, mas ele vai até, inclusive, melhorar a autoestima. E aí tem muita coisa boa que pode acontecer para o pisciano. Então é isso aí. E aí, para a gente finalizar a live, eu quero dizer para vocês que os eclipses, eles têm uma influência de aproximadamente 6 meses até que aconteça o próximo eclipse, tá? E aí os nodos lunares, eles vão estar nos signos de Libra e de Áries até janeiro de 2025. Então, a partir de janeiro de 2025, depois de janeiro de 2025, quando acontecer os próximos eclipses em outros signos, né, que é onde os nodos vão estar, aí a influência dessa previsão começa a mudar. Mas até lá, leva a sério aí as previsões, porque elas vão impactar bastante a nossa vida. Os eclipses são muito importantes na nossa vida e eles dão bastante informação de como que a gente tem que dirigir as nossas atitudes durante aquele período. E aí, para você que quiser uma consulta astrológica comigo, ou quiser entrar em algum curso de astrologia, temos diversos cursos na Demiastro, inclusive no meu curso de astrologia cabalística, que eu vou abordar vários assuntos, né? Como os ciclos, o calendário cabalístico, o ritual de lua nova, a árvore da vida, como manipular a árvore da vida, claro. Você vai aprender a interpretar o mapa astral, você vai aprender sobre a sua missão pessoal, ou seja, o seu Ticum. Enfim, é uma astrologia fantástica para quem está buscando, principalmente, o desenvolvimento e viver uma vida melhor. E também vou dar mais informações sobre o Call Talk que eu vou fazer sobre a técnica dos graus do zodíaco, a técnica da astrologia exata, e aí todo mundo está convidado. O site da Demiastro é www.demiastro.com.br e aí eu vou colocar todas as descrições, é, enfim, dos cursos aqui embaixo no vídeo, inclusive o telefone. E é isso aí. Obrigada, Ricardo, pessoal, pela lembrando, companhia. hein? Ó, o curso de graus zodiacais começa dia 18 de abril agora. E o curso da astrologia cabalística é para maio. Então, as inscrições estão abertas, tem um telefone aí na descrição. Você pode escrever no WhatsApp e começar a se inscrever e garantir sua vaga, hein? Então, pessoal, Não eu perca. espero vocês, para vocês virem aprender comigo, tá bom? Beijo para você, obrigada, boa noite para todos vocês. Bom eclipse lunar e tenta manter o ânimo amanhã, as emoções sob controle, tá? Porque se não passa de movimentos celestiais e, enfim, tem que lidar com isso, Beleza. tá bom? Tchau, professora. Tchau, tchau a todos. Tchau.